Uma coisa que eu não acredito, a Bíblia ser um livro somente espiritual. Não acredito. A Bíblia, para mim, ela traz ensinamento para a nossa vida prática, traz ensinamento para todas as áreas da nossa vida e principalmente para o maior ativo, que é o nosso corpo, a nossa vida. Meu nome é Jair Rosa, mentor físico espiritual e ajudo as pessoas na longevidade. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um versículo ali de Números, onde nós podemos escolher entre ser escravos, a morte ou ser próspero. Quem não quer ser próspero? Então fica aí até o final que você verá que existe essas opções e nós podemos tirar esse ensinamento da própria Bíblia, esse livro fantástico aqui. Pessoal, já vai curtindo aí, dá uma curtida aí, comente, envie para os grupos, envie para os seus amigos, envie para o grupo das igrejas, que isso torna bem relevante esse conteúdo. Agradeço por vocês estarem assistindo. Esse conteúdo aqui está em Números 13, onde tem o relatório dos espias. Mas eu vou ter que discorrer um pouco do 13 e o 14 e alguns outros trechos de alguns outros versículos aqui. Começa assim, né? Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Para quem não sabe, antes de tomarem a terra, qual Deus prometeu, a terra de Canaã, Moisés mandou alguns caras para espionar a terra, para ver se a terra realmente era boa e para ver a parte de guerrilha, né, a parte de estratégica de guerra, porque não seria tomada com facilidade, e sim a força, seria por intermédio de guerra. Bom, vamos lá. Depois de 40 dias, esses espias voltaram com as informações, os relatórios para apresentar para Moisés. Diz assim, ó: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Então, de fato, a terra realmente é próspera. Esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então Caleb fez esse povo calar e disse a Moisés. Com certeza Caleb falou assim: cale-se, cale-se. Eu acredito que eles não combinaram nada, cara, porque eles voltaram juntos ali, eles foram juntos, espiaram junto e não fizeram nenhuma reunião antes. Então, praticamente essas pessoas, esses 10 homens aí traíram Caleb e Josué, porque eles não falaram nada no percurso. Falaram assim: ó, mano, a gente vai falar que não dá pra gente invadir essa terra, porque aqueles homens são mais fortes que nós, eles estão mais bem preparados, mais bem armados. E eles não falaram nada, cara. Então foi uma surpresa aqui, tanto é que esse comportamento de Caleb é espontâneo. Ele fala assim: cale-se, cale-se. E olha o que ele diz: vamos subir agora e tomar posse dessa terra, porque somos perfeitamente capazes. Eles falam: vamos subir agora. Cara, ele tipo assim, ele interrompe, porque talvez esses homens falariam coisas piores, e de fato eles falaram. Então Caleb aí ficou indignado e confessou publicamente a sua fé, a sua crença, a sua força. Nós podemos derrotar, porque nós estamos debaixo do poder de Deus, nós temos que guerrear, mas nós estamos debaixo das ordens do Deus. Deus prometeu para nós. Aí diz assim, ó: porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. Eles falaram mal da terra. Primeiramente eles falaram: não, a terra realmente é boa, mas depois eles falaram que a terra devora os seus moradores. Na verdade, eu não entendo o que quer dizer essa palavra, né? Eu gostaria de saber, mas eu não entendo. E olha o que ele diz depois: e éramos aos nossos olhos, próprios olhos, como gafanhotos, assim também era aos nossos olhos. Ele estava dizendo que eles mesmos se viam como pequenos, se viam como fracos, eles se autodepreciavam, olhando para aquelas pessoas. Talvez as pessoas nem julgassem eles ali. O gigante era gigante, os caras fortes era forte, mas eles não precisavam estar julgando essas pessoas. E eles não, eles mesmo estavam se julgando e se depreciando, a autodepreciação. Vamos lá, vamos partir aqui para o 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. O povo chorou aquela noite. O povo passou a noite chorando por causa disso, porque eles estavam esperando notícias boas. E de repente, as notícias más inflamaram toda aquela congregação. Não só a congregação, como uma boa parte do exército ficou inflamada. Eles, cara, tirou a brisa daquelas pessoas. Eles estavam prestes a tomar terra. Mas falou: mano, como é que a gente vai tomar essa terra cheia de pessoas desse porte? Eles são mais fortes. E aí diz assim: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão.
E toda a congregação lhe disse, presta atenção nessa palavra, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Os homens disseram essa palavra, confessaram essa palavra. Olha, presta atenção, que depois eu vou voltar aqui. Presta atenção no poder da palavra. Eles preferiam a morte. Bom, vamos lá. Seguindo aqui. E por que o Senhor nos trouxe a essa terra? Para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Então, quando eles viram as dificuldades, eles acharam talvez que ia ser fácil, mas, cara, eles já viram que todo o percurso, toda a peregrinação deles foi difícil. Quando eles viram aquilo, ouviram aquele depoimento dos fracassados, dos fracos, eles falaram, cara, vamos voltar a ser escravo de novo, acho que é melhor ser escravo. E é o que está acontecendo com muitas pessoas. Pessoas vêm se tornando escravo e de coisas simples. E eles dizem até assim, ó, até em criar uma rebelião, um exército rebelado. Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Eles queriam se rebelar. E aqui embaixo diz assim, ó, a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. A terra nem era só boa, era muitíssimo boa. Isso são palavras de Caleb e Josué. Bom, depois de toda essa discussão, né, essa rebelião e tudo isso que aconteceu, tem aqui uma palavra do próprio Deus para Moisés. Diz assim, ó, até quando esse povo me provocará? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles, vou feri-los com pestilência e deserdá-lo e farei de você um povo mais forte do que este. Pensa, o Senhor está dizendo que esse povo é um povo fraco. Quando eu digo sobre a parte física, porque eles tiveram medo, se demonstraram fraqueza física mesmo, fraqueza na carne. Aqui não tem nada de espiritual. É lógico que a palavra também é espiritual, mas vamos colocar num contexto do que estava acontecendo no momento. Eles tinham que guerrear. Não era uma brincadeira, tinha que ser forte, tinha que estar preparados. Deus falou assim, não, eu quero um povo forte, esse povo aí é fraco. Bom, e Moisés faz uma oração bem louca aqui, né, mano? Essa oração aqui é fantástica, Moisés foi muito inteligente. Eu vou ler um trecho aqui e vou discorrer para vocês. Os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste esse povo sair do meio deles. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, ele fez maravilhas, fez umas coisas muito poderosas, mandou peste, abriu o mar, enfim, fez coisas poderosas. Ele deixou lá uma história, deixou lá um testemunho de todas as maravilhas que o Deus de Israel fez ali para os egípcios, matando, destruindo, abrindo o mar, enfim, carregando eles com uma coluna de fogo, com a nuvem, tudo isso foi mostrado. Depois, olha o que ele diz aqui, ó. Se matares esse povo de uma só vez, as nações que antes ouviram falar da sua fama dirão, visto que o Senhor não conseguiu fazer esse povo entrar na terra que o Senhor prometeu com juramento. Falou, meu, se você matar esse povo, o que vão dizer essas pessoas a qual o Senhor deixou o testemunho das coisas que você fez? Ele colocou Deus em xeque, cara, ele foi esperto. Então, o Senhor tem que deixar isso escrito, tem que fazer essas pessoas chegarem a essa terra para que isso seja marcado para todo mundo, para toda geração, para até hoje é marcado, senão seria diferente a história aqui, né? E o que dirão? Visto que o Senhor não conseguiu fazer a este povo entrar na terra que ele prometeu com juramento e o matou no deserto. Agora, pois, peço a força do meu Senhor que engrandeça, como tens falado, dizendo, ó Senhor, é tardio em irar e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado. Então, ele colocou as próprias palavras de Deus para que Deus se compadeça, Deus perdoe essas pessoas. E foi o que Deus fez, né? Deus perdoou. Diz assim, ó, conforme você me pediu, eu perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo, como toda essa terra encherá da minha glória. E nenhum desses homens que viram a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito, no deserto, e mesmo assim me puseram prova por 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Esse espírito é um espírito de valentia, um espírito de coragem, o espírito de Caleb. Bom, vamos lá. Continuando aqui, ó, no 27. Até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Existia muitas murmuração, que nem as pessoas vêm murmurando hoje, né? As reclamações. Olha o que Deus diz aqui, ó. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Cara, eu canso de repetir essas palavras. Pelas nossas palavras seremos julgados, seremos absolvidos ou condenados. Preste muita atenção. Nós podemos tirar 3 ensinamentos poderosos aqui desse pequeno trecho
dessa historinha dos espias. Só que antes disso, eu vou voltar aqui num trecho sobre murmuração. Um outro fator que vem fazendo com que muitas pessoas caiam. E desde o início da Bíblia, as pessoas caem por esse motivo. E um motivo muito simples. Vamos lá. Após 15 dias do segundo mês, depois de sair da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Qual era a murmuração? Quem dera nós tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito. Digamos assim, era melhor o Senhor nos matar lá como escravos. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois você nos trouxe a esse deserto a fim de nos matarem de fome toda essa multidão. Digamos, uma das murmurações principais desde o início da Bíblia, desde o início da peregrinação, é por comida. As pessoas, eles não tinham controle. Então as pessoas às vezes querem voltar a ser escravo ou permanecer na escravidão pelo fato do desejo da comida. Eu vou ler mais um trechinho para vocês aqui, ó. Diz assim, ó, isso aqui está em Números 21. Por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados da comida ruim. Olha o que eles falam. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas. Essa comida ruim que eles estão dizendo é o maná que eles comiam. Então ele estava reclamando porque eles tinham a comida, mas eu falo assim, não, nós queremos uma comida melhor. Então, um dos fatores que vem também fazendo com que as pessoas se tornem dependentes, escravas, é a comida. Então vamos lá. 3 coisas as quais nós temos que aprender, tirar desse ensinamento, dessa palavra. Primeiramente, acreditar, é a fé. Em tudo, se não tiver fé, não adianta, não tem resultado. Força. Quando eu falo para as pessoas que ali eram homens igual a mim e você, eram homens normais, que eles eram guerreiros. Eles estavam prestes a invadir uma terra a qual eles tinham que lutar. Era uma guerra, literalmente uma guerra. A espada. Para você guerrear, você tem que estar preparado. Para você estar preparado, você tem que estar forte. Agora eu pergunto para as pessoas hoje em dia: será que as pessoas estão se preparando para, se fosse como você tivesse que um dia oportuno ou qualquer momento ser regimentado para uma guerra? Porque é assim, a obra do Senhor é assim. Muitas pessoas, por conta de não estarem fazendo força, elas vêm ficando sedentárias, elas vêm baixando os seus hormônios, principalmente o testosterona, considerado o hormônio da vida, o hormônio da disposição, o hormônio do vigor, o hormônio da alegria. Muitas pessoas jovens estão com esse hormônio baixo. Por quê? Porque não fazem atividade física, porque são sedentários, porque se alimentam mal. E esse hormônio vem fazendo com que as pessoas se tornem pessoas apáticas. Quando você está apático, não é só no mundo material, não é só no mundo, é em todas as áreas da sua vida, inclusive na área espiritual também. Você perde capacidade de foco, de raciocínio, de discernimento pelo fato de estar faltando esse hormônio. Quando esse hormônio está baixo em você, já vem outras coisas de mão dada com ela. Vem a hipertensão, vem a diabetes, vem o excesso de peso. Então, são várias coisas que vêm potencializando para um lado negativo para que você não possa ser um soldado para uma batalha. Você não esteja preparado. Então, pessoal, muito importante, a Bíblia diz muitas vezes, seja forte e corajoso, porque o fraco, ele tem medo. Aqueles homens estavam com medo, porque eles estavam fracos. E o medo faz as pessoas voltarem à escravidão. Presta muita atenção nisso. Segundo fator, que eu falei para vocês, o homem vem caindo, desde o princípio da Bíblia tem inúmeras quedas. E uma boa parte dessas quedas são pelo fato falta de controle, falta de domínio das suas vontades pela comida. Primeiro lá vem Eva, que foi pelo fruto. Depois vem Esaú, que se entregou ali. Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E depois várias murmurações da congregação de Israel pelo deserto por comida. E vamos falar um pouco sobre comida, sobre uma parte científica. Hoje as pessoas, elas veem, o maior fator de doenças no mundo inteiro é o fator comida. Vamos lá, sedentarismo e comida. Eu já falei da parte de sedentarismo. A comida, as pessoas veem, as pessoas estão se tornando escravas de comidas. E não é de comidas, é escrava de produto. Porque o que vem fazendo as pessoas ficarem dependentes são os produtos, são industrializados, são as coisas disfarçadas de alimento. Todas essas farinhas, todos esses carboidratos, todos esses fast food. E as pessoas se tornam dependentes. E depois dessa dependência, vem as doenças. Tem a diabetes, a hipertensão, gordura no fígado, que também faz com que baixe o seu texto, faz com que você fique com falta de foco, enfim, e são várias
coisas que vêm fazendo com que você se enfraqueça. Sendo assim, você estando fraco no corpo, você é fraco no espírito, não tem como não ser. E a última coisa que ele diz aqui, ó, o próprio Deus diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Vocês lembram que os homens falaram? Olha aqui, uma das coisas. Quem dera tivesse morrido na terra do Egito, poder das palavras. Depois, ele diz assim, ó, não seria melhor voltarmos para o Egito? Digamos assim, não seria melhor nós voltarmos a ser escravos? Olha outra coisa aqui, ó. Não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. É o mesmo que dizer, nós somos fracos, nós não podemos, nós somos incapazes. Então, as pessoas hoje vêm se depreciando com as suas palavras. Por nossas palavras seremos julgados, condenados ou absolvidos. Ou por suas palavras você será entregue a essas vontades, as quais você fala, eu tenho preguiça, eu estou indisposto, eu não consigo, eu não tenho tempo. São muitas coisas que vêm fazendo com que as pessoas sejam entregues ao que o inimigo quer. O inimigo quer um exército fraco, um exército sem coragem e um exército doente e dependente. Ou até mesmo que esse exército volte a ser escravo. E é o que vem acontecendo com muitas pessoas. Muitos hoje são escravos de alimento, escravo de remédio, escravo do sistema, escravo de dores, tudo por conta dos maus hábitos. Porque não fazem força, porque não fazem atividade física, porque se alimentam mal, porque não estão se preparando literalmente para uma guerra. Cara, a palavra não é muito legalzinha, muito fofa. Mas temos aqui a parte aqui o que Caleb disse, né? Vamos subir agora e tomar posse dessa terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Enquanto a vida, a esperança. Se você acreditar, se você tiver fé, com certeza dá para sair de qualquer quadro no qual você se encontra. Basta começar a fazer um pouquinho a cada dia. Essa palavra aqui, se nós colocarmos esses homens como eu e você, podemos ver que a maioria foi fraco, mas teve dois fortes que fez com que esses homens adentrassem essa terra. Essa é a minha palavra, se ela faz algum sentido para você, para as pessoas que você ama, o grupo da igreja. Eu sei que minha pregação é bem diferente das outras, porque Deus colocou no meu coração um propósito para que as pessoas possam a cuidar um pouco mais do nosso maior ativo, que é o corpo. Seja como um valente Davi, seja como um bom oficial do exército do Senhor. Seja forte, seja corajoso. Fique com Deus.